Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Vamos orar, agradecer ao Senhor mais esse tempo de meditação na palavra dEle. Senhor amado, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos, te bendizemos. Tu és o Deus que guarda nossas vidas de todo mal. E ó Deus, agradecemos pela noite que passou, pela casa, ó Deus, que temos e nos acolhe. Senhor, pela cama onde podemos descansar. O Senhor é bom e tem cuidado de nós. E aqueles, ó Deus, que não têm esses recursos e que têm passado lutas e dificuldades, Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre eles e que o Senhor os sustente e os ajude nesta hora. Assim também, ó Pai, usando as nossas vidas para que com paixão e misericórdia possamos cumprir também a vontade do Senhor sobre estes que precisam. Cuida de nós nesse dia e nos abençoa com a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Mateus capítulo 9, verso de número 8, que diz assim: Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Esta palavra ou este texto está também ali em Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5, que Lucas vai nos informar, Marcos primeiro, vai nos informar que aquela multidão se admirou e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E Lucas capítulo 5 vai dizer que todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Então, nós vemos aqui que a multidão ficou possuída de temor. O que aconteceu ali naquele momento para eles ficarem assim, a multidão possuída de temor? O contexto aqui vai dos versículos de 1 a 8 do capítulo 9 de Mateus, aonde fala daquele episódio. Se você já tem o costume de ler a Bíblia e de ver pregações, provavelmente você já ouviu alguém falando sobre a cura daquele paralítico que desceu sobre o telhado, e vários momentos também nós vemos esse tema sendo lembrado na TV, em momentos que falam da vida de Jesus, ou filmes que falam da vida de Jesus, sempre lembram desse momento daquele paralítico que desce sobre o telhado. É nesse contexto que está acontecendo aqui. E ainda que as pessoas, muitos vão associar o versículo 8 dessa multidão com o versículo 6, por causa da questão da autoridade que é dita aí, mas aqui nós estamos vendo uma multidão que está possuída de temor porque viu diante de si um homem paralítico levantar. Essa multidão ainda não entendeu a pessoa do Messias, a pessoa do Cristo que deveria vir, e ainda estão pensando em alguém diferente, e como se fosse qualquer um dos homens. Por isso a multidão também vai dizer que glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens, como se fosse mais um, mas não é. Jesus é o único diferente, Jesus é Deus, Jesus é aquele que veio para se revelar como Filho de Deus, como o Evangelho de João vai fazer, e assim ele era o Messias prometido, que haveria de vir, e que Mateus vai relatar esse Messias que os judeus aguardavam. Esse é o propósito de Mateus, mas eles não entenderam isso ainda. Então, naquele contexto desse paralítico, nós vemos aqui
que a multidão estava ali em Cafarnaum, e como os outros evangelistas também vão relatar, que havia muitas pessoas ali e que estava difícil de alguém entrar na casa. E foi esse o motivo que fez com que 4 homens então levassem o seu amigo pelo telhado, descobrisse o telhado e entrasse exatamente aonde Jesus estava, abaixando aquele amigo paralítico pelas cordas, né? E assim então Jesus naquele momento trabalha ou trata com aquele homem. Primeiramente, aquele homem, Jesus perdoa os seus pecados. Nós vemos aí que Jesus diz para ele no verso 2: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas veja, Jesus também diz que, o texto também diz que Jesus viu a fé dos 4 homens, vendo-lhes a fé. E isso também é dito por Marcos e Lucas, de que Jesus não viu a fé daquele homem, mas daqueles homens, amigos, que estão ajudando aquele homem, que estão descendo pelas cordas. A primeira coisa que Jesus fala àquele paralítico é sobre perdão de pecados. É interessante que, olhando para alguns autores e comentaristas bíblicos, eles vão sempre olhar por essa linha de pensamento de que havia ali um problema espiritual para depois Jesus então curar a sua vida. Então, primeiramente, é como se isso era um conceito rabínico daquele tempo, né, de que um doente ele tinha pecados, então por causa do seu pecado o corpo então estava se sentindo assim. É curioso que alguns relatam, né, alguns episódios interessantes ao longo da história a esse respeito. Não que todas as doenças são fruto do pecado, né, mas que isso tem se mostrado como algo possível e que em algumas circunstâncias isso de fato é o que acontece. Davi mesmo no Salmo 32 deixa mais ou menos implícito isso: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, essa ideia de que o pecado enferma o corpo era algo interessante, né? Tem um comentarista que vai até relatar um episódio muito curioso de um doutor que escreveu sobre essa questão, que deixou ele muito intrigado. Ele fez os exames de sangue num paciente e ele escreveu isso nos livros de ciência, de medicina, e ele fez exames laboratoriais para ver o sangue de uma pessoa que estava totalmente com problemas, e depois de algum tempo ele fez novos exames naquela pessoa, e aí o sangue daquela pessoa estava perfeito, não havia mais nada. E ele ficou intrigado com aquilo, pensando que havia errado em algum momento e que não estava entendendo, né, o que estava acontecendo. Então pergunta ao paciente o que aconteceu daquele momento até aquele segundo momento. Se houve alguma coisa diferente que ele fez, ou que ele realizou, ou que ele comeu, né, que mudou de um momento para o outro. E aquela pessoa disse que não, que a única coisa que ela lembra que aconteceu foi que ela pensou em coisas do passado, em rancores do passado, e que ela naquele momento resolveu perdoar aquela situação e com aquela pessoa, mas só em pensamentos, na sua memória e no seu coração. E naquele momento então ela se lembrou somente disso, de que foi a única coisa que ela fez ao longo daquele momento internada,
E isso fez com que esse doutor, então, avaliasse a questão da fé e como ela interfere no corpo e como ela interfere nas reações do corpo, nas doenças. Então, Calvino também vai falar sobre isso, a respeito dessa questão nesse texto, em como os pecados interferem no nosso corpo e como também o perdão de pecados também traz ajuda na restauração. Não é à toa que Jesus, ao longo desse texto, vai dizer também àqueles homens que estão incomodados com a primeira fala de Jesus. Jesus não cura de imediato, mas diz que os pecados estão perdoados, e isso causa incômodo naqueles homens que dizem então que quem pode fazer isso é só Deus. É uma prerrogativa de Deus e não dos homens. Guarda isso, porque tem tudo a ver com o que as multidões vão colocar aqui. E ele então, conhecendo os pensamentos, versículo 4, conhecendo-lhes os pensamentos, porque Jesus é Deus, e mais uma vez mostrando a sua divindade, ele não só é Deus que tem autoridade para perdoar pecados, mas ele também é Deus que revela e que conhece os pensamentos. E assim, então, ele, conhecendo os corações, os pensamentos, ele diz, porque é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda. Para Deus é tudo a mesma coisa. Para o homem é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados, mas para Deus tudo é a mesma coisa. Não tem nada que seja difícil para Deus ou impossível para Deus. Jesus já disse isso. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Ali no capítulo 19, quando aquele jovem rico vai embora e os discípulos então dizem: quem pode se salvar? E aí Jesus diz a eles: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aqui não há nada que seja impossível para Deus. Quando ele faz essa pergunta, perdoar pecados e fazer com que o homem se levante e ande, para Deus é tudo a mesma coisa. E para que saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e partiu para a sua casa. E naquele momento então todos ficaram admirados, como Marcos vai dizer, e atônitos, possuídos de temor, como Lucas também vai dizer. Quando aquele homem então se levanta, porque Jesus perdoou os pecados e na sequência então cura as suas pernas, de modo que agora ele pode andar. Aquele que veio trazido num leito agora carrega o seu leito. Aquele que foi baixado pelo telhado agora sai pelas portas. Esse homem foi totalmente transformado. E aí vem então esse texto dizendo que as multidões que estavam ali aprendendo. Interessante nós também observarmos isso, de que Jesus estava ali ensinando aquela multidão. Marcos capítulo 2, que relata esse momento, diz aqui no verso 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Lucas vai dizer no versículo de número do 17 em diante, que conta a mesma história, diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E aí depois, no verso 26, todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Então nós vemos aqui esse homem que foi curado espiritualmente dos seus pecados,
e foi curado fisicamente das suas dores, da sua paralisia. Esse homem então trouxe admiração. O que Jesus fez nele causou admiração, temor, glória a Deus por parte da multidão. A multidão não foi curada, a multidão foi ensinada, a multidão viu Jesus em ação, perdoando pecados e curando a enfermidade, e a multidão então glorifica a Deus, e esse possuído de temor tem então um sentido aqui de admiração, de espanto, de algo assim inacreditável, algo que eles ainda não haviam visto e não haviam presenciado, tão próximo assim deles. Então nós vemos aí uma multidão que foi tocada naquele momento dessa cura milagrosa ali. Só que concordo com o João Calvino quando ele diz que há um erro nessa multidão. Quando o texto termina, então, Mateus dizendo que glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda está por vir, ainda vai acontecer, Deus não deu autoridade aos homens para curar como Jesus, para perdoar pecados e curar como Jesus. Os homens não receberam essa autoridade, só Jesus tem naquele momento essa autoridade. Eu digo que vai acontecer porque Jesus, no capítulo 28 de Mateus, vai concluir exatamente dizendo, Jesus falando no verso 19, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e aí ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Os discípulos vão receber este poder e esta autoridade para também ensinar, para curar muitas pessoas, e assim, mas não para perdoar pecados, porque o único que pode perdoar pecados é o Senhor. Mas eles vão levar as pessoas ao arrependimento, e elas vão ser perdoadas por Deus ainda. E a cura, eles vão receber poder e autoridade para fazê-lo. Então, isso ainda virá. E os homens, então, estão achando que Deus dera autoridade aos homens. Jesus e mais outros homens podem fazer isso, mas eles estão errados aqui ao colocar Jesus como mais um homem, mais um profeta, mais um fariseu, mais um rabino que tem a autoridade de Deus para curar pessoas. E isso não é verdade, porque Jesus é o único que tem poder para curar a alma e o corpo. Jesus é o único que tem poder e autoridade para fazer o que faz, porque ele é filho de Deus, porque ele veio da parte de Deus, porque ele foi enviado de Deus, porque ele é o mediador entre Deus e os homens, porque ele é o nosso intercessor, como Romanos 8 diz. Ele é aquele que pode perdoar pecados e curar. Chega no capítulo 3 de Atos, o próprio João e Pedro vão dizer às multidões ali que estão fitando os olhos neles, quando aquele coxo é curado, ele vai dizer que não foi eles, mas que foi o nome de Jesus que fez aquilo. Ou seja, até a cura que os apóstolos realizam, eles falam que não foi eles, que foi Cristo quem realizou, foi o nome de Jesus que realizou. Então isso também traz humildade e também o reconhecimento de que se não fosse por Cristo, eles não fariam nada. Diferente de hoje, quando nós vemos muitos dizendo que realizaram coisas e que muita gente fica também impressionada e que dá glória a Deus de ver pessoas sendo curadas, mas o crédito todo não é para Cristo, mas ao próprio homem. Isso
não está de acordo com o que as Escrituras mostram e até da submissão dos discípulos em relação, perdão, em relação ao poder de Deus que veio sobre eles. Então, meu querido, há uma falha aqui desta multidão, desses que estão ali presentes, vendo tudo isso, acreditando que os homens receberam autoridade. Não, a autoridade continua sendo de Jesus, a autoridade e o poder continua sendo dele, e é no nome dele que muitos são curados, é no nome dele que muitos são perdoados, é no nome dele que as coisas acontecem. Não é no nome do profeta, no nome do homem, não é Deus dera autoridade aos homens, mas a autoridade no nome de Cristo. Sem Cristo nada acontece. E quando acontece, é na autoridade e poder de outro. Porque Apocalipse revela de que Satanás também tem poder para fazer sinais e prodígios. Então, quando não é no nome de Cristo, é no nome de outro. E nós precisamos estar sempre atentos com relação a isso. De onde vem a autoridade e o poder? Então, sim, as multidões ficaram possuídas de temor, de admiração, de espanto por aquilo que aconteceu. Provavelmente aquela multidão também conhecia daquele paralítico, e vendo ele levantar, e a forma com que ele entrou e a forma com que ele saiu, glorificaram a Deus, sim, isso é bom, que nesses momentos em que o Senhor realiza grandes coisas, devemos glorificar a Deus, de fato, mas que Deus dera tal autoridade aos homens, não. Deus dera autoridade a Jesus, e é por meio do nome de Jesus que os homens, que os discípulos, que os seguidores do Senhor, nem todo homem, mas os seguidores de Cristo, fazem alguma coisa. Eles só conseguem fazer na autoridade de Cristo, não é na autoridade deles. Então Deus deu autoridade a Jesus, e Jesus transfere essa autoridade àqueles que o seguem, não a qualquer homem. E aqui a multidão então generaliza e erra, pensando que Deus dera autoridade aos homens. Não, deu autoridade a Cristo, ao seu Filho amado, encarnado entre nós naquele momento, e que eles ainda não reconheceram que era o Filho de Deus. Por isso, meu querido, se algo deve acontecer em nossas vidas, algo que nos traga também temor, espanto, alegria, aquela admiração, se algo que aconteceu na nossa vida traz glória a Deus e deve dar glória a Deus, tudo que Deus realiza em nós, isso deve partir de Cristo. Isso deve partir da autoridade de Cristo, da autoridade do nome de Cristo, e não da autoridade dos homens. Porque toda vez que o homem é exaltado, que o homem é glorificado, que o homem é colocado num pedestal, Cristo é esquecido, Cristo é deixado de lado, e não é o homem que faz as coisas. Então, o erro dessa multidão nesse final é o erro que nós vemos hoje em dia acontecendo. Muitos dando crédito e colocando o homem no pedestal, quando deveriam colocar Cristo acima de todos. É no nome dele, é no nome do nosso Salvador e Senhor que tudo acontece. Se há uma cura, se há perdão de pecados, é só Cristo que pode fazer, não são os homens. E como os discípulos que humildes reconheceram isso, que as coisas só aconteciam por causa do poder do nome de Jesus, é no poder dele que nós também clamamos a ele para que venha ao nosso socorro. Então que Deus te abençoe e que você lembre disso. Se você precisa de algo que precisa acontecer, uma intervenção do Senhor na sua vida,
recorra a Cristo. É Ele que pode todas as coisas. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade para curar o corpo, curar a alma e curar o corpo. Que Deus te abençoe e que você, no nome de Jesus Cristo, então receba perdão, receba a cura do seu corpo e assim você possa glorificar a Deus e ficar admirado com a autoridade e o poder no nome dele. Não dos homens, não de celebridades, mas do Cristo que veio até nós. Bom dia a todos, bom dia Alba, bom dia a todos que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua vida e que Jesus seja o seu rei, o seu Senhor, e que você se submeta a Ele e que quando as coisas parecerem difíceis, lembra que há um Deus no céu que pode todas as coisas. Mas veja, essa multidão só ficou admirada, só possuída de temor, porque antes da cura já estavam sendo ensinados por Cristo. Você só vai conhecer o poder e a autoridade de Cristo se você aprender mais dele e se você buscar reconhecer quem é esse Cristo que pode todas as coisas. Então, venha para uma igreja, busque o Senhor, aprenda mais dele para que você saiba dessa autoridade e você se submeta à autoridade deste nome tão poderoso de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse texto. Te louvamos, ó Deus, pelo teu poder, o poder e a autoridade de perdoar os nossos pecados e também, ó Deus, de curar as nossas enfermidades. Enfermidades físicas, enfermidades espirituais, emocionais, enfermidades, ó Deus, relacionais. Senhor, em todo momento Tu podes todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E isso nos causa admiração. Isso nos causa, ó Deus, espanto quando nós vemos, ó Pai, coisas incríveis acontecendo diante de nós. E glorificado seja o Senhor em todo o tempo. Ó Pai, porque Tu fazes coisas maravilhosas que nós, às vezes, não acreditamos. E isso, ó Pai, desafia a nossa fé para entender o poder e a autoridade do nome de Cristo. Mas, Senhor, nos ajuda sempre a entender que este poder e autoridade não está em nós, nos homens. Não está, ó Deus, numa pessoa, não está, ó Deus, em nós mortais, ó Pai, em nós pecadores. Esse poder e autoridade está no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que veio até nós. No Deus encarnado, naquele que tem todo o poder e toda a autoridade, porque não é como nós. Ele viveu entre nós, mas sem pecado. E por isso só Ele tem, não todos os homens, mas Ele nos privilegiou com a oportunidade de poder, no nome dEle, fazer, ó Pai, coisas, ó Pai, como os discípulos fizeram. E assim que o Senhor, que tem dado dons aos homens e tem concedido, ó Deus, graça, não venhamos a nos esquecer de que tudo isso acontece por causa do nome de Cristo e não por causa do nome de quem realiza o milagre, de quem realiza a cura. Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, nós não podemos perdoar pecados. Somente o Senhor pode perdoar pecados. E é por isso que nós te pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados, pois só o Senhor pode fazer isso. Então, perdoa os nossos pecados e cura, Senhor, as enfermidades da nossa alma e do nosso corpo, se assim for a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom dia na graça e na paz de Cristo Jesus, crendo e confiando nesse nome que tem autoridade sobre todas as coisas.